Então, chegamos, tá? Graça e paz a todos. No vídeo de hoje nós vamos falar de Carlos Emanuel, tá? Carlos Emanuel era muito conhecido nas redes sociais como Kate Laren, tá? Ele passou por uma transformação, ele é um ex-trans, tá? Ele passou por uma transformação muito grande nas redes sociais aí, ele mostrou toda a sua trajetória, toda a sua transformação. Só que agora, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, como sempre, ele vem nas redes sociais, não para falar pela transformação que passou, mas para testemunhar que foi batizado com o Espírito Santo de Deus. E eu quero que você acompanhe esse vídeo juntamente comigo para essa transformação linda e maravilhosa que Deus tem feito. E agora ele começa a receber as recompensas do Senhor, aquilo que vem do céu, aquilo que é inexplicável e de verdade um mistério. Deixe o seu like, se inscreva no canal, que isso pra gente é muito abençoador. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Ex-trans Kate Laren, hoje Carlos Emanuel, fala de uma experiência sobrenatural que está vivendo ao ser batizado no Espírito Santo. Ele grava um vídeo muito emocionado. Hoje é dia 15 de janeiro de 2024. E desde a hora que eu cheguei do culto, eu entrei pro meu quarto, tomei um banho e vim orar. Eu comecei a orar, ia dar 11 horas. E desde 11 horas até agora, eu tô chorando tanto, porque eu fui batizada com o Espírito Santo. É tão boa a presença. Eu de joelho, gritando, clamando, sentindo a presença tão grande. Agora eu quero ver as mesmas pessoas que criticaram muito ele com a sua transformação, tá? Que deixou de ser um trans para ser quem ele verdadeiramente é, que é um homem, tá? E muita gente criticou porque ele levou um tempo para tirar o nome de Kate Laren. Muita gente criticou porque ele cortou o cabelo, mas ainda não tinha retirado as mamas e tal, e ele passou já pela cirurgia de retirada, e muita gente criticando pela decisão que ele tomou. Agora eu quero ver as pessoas aí, ó, que vão parabenizá-lo, entendeu? Por mais uma bênção concedida do Senhor Jesus Cristo na vida dele, tá? Que tá servindo como exemplo. Um jovem rapaz tomando uma atitude de coragem que muitos não têm, tá? Que muitos não têm. Eu não sou nem digno, nem merecedor. Eu peco em pensamento, eu peco em atitude, mas a graça dele, é a graça dele. Eu sou muito grata ao Senhor, e o que eu sinto hoje é tão inexplicável. Eu estou aqui para testemunhar que a presença do Senhor é inexplicável, não tem como explicar, porque Ele é um grande mistério. Ele é um grande mistério. Ele é mistério. Ele é mistério. Emanuel vem testemunhando em sua rede social tudo que Deus tem feito em sua vida. Hoje completou um mês que eu realizei minha cirurgia da retirada das próteses. Quando eu me encontrei com Jesus Cristo, eu percebi que tudo que eu estava vivendo antes de conhecer Jesus era algo que provinha de mim e não do Deus Criador. Percebi que tudo que eu estava vivendo foram escolhas minhas e não dele, porque eu vivia para mim e não para ele. Eu vivia agradando o meu eu, alimentando os meus desejos carnais. Passei 9 anos da minha vida vivendo minhas verdades. Eu poderia sim ter continuado vivendo as minhas verdades, tomando minhas próprias decisões, vivendo no mundinho que eu mesmo criei. Mas eu percebi que os planos de Deus, os projetos de Deus são muito maiores do que eu estava vivendo. Então me entreguei por completo para ele. No começo, quando eu estava conhecendo a verdade, eu até tentei
mudar algumas coisas da palavra do Senhor para encaixar nas minhas verdades, mas percebi que não encaixava. Mas eu sim encaixava nas verdades absolutas de Deus. E nesse tempo que eu venho seguindo Cristo, eu percebi o quanto as minhas verdades me privavam de eu viver experiências com Deus que eu nunca vivi na minha vida. E foi através do Evangelho de Deus que eu mudei a minha vida. E hoje não vivo mais eu, mas Cristo em mim. E eu quero te dizer que em breve o noivo estará voltando. Então corre para Jesus, para você fazer parte do povo que vai morar no céu. Ele também tem pregado a palavra de Deus em cultos de rua, contando seu testemunho. Até quando a gente vai ser escravo do pecado? Lá em João 8,34, Jesus vai dizer: aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Eu passei a viver isso. Muitas das vezes eu chegava a falar para Deus: Deus, eu não vou praticar isso, mas eu não conseguia, porque aquilo me dominava. Eu era escravo dos meus próprios desejos. Aí, muita gente às vezes não entende porque a transformação assim na vida das pessoas é para que as pessoas tenham que ter um chamado, né, para algo, entender qual é o seu chamado, para eles poderem ser testemunho vivo. Ele está falando não da vida de outras pessoas, ele está falando daquilo que aconteceu com ele está falando da vida dele, da transformação dele próprio, entendeu? Através do Espírito Santo, através do que Deus tem feito na vida dele. Entendeu? Agora ele tem legalidade para dizer para trans, para outras pessoas que têm a sua ideologia, né, diferente, homossexuais, seja o que for. Então, assim, ele tem legalidade para falar com essas pessoas, uma legalidade que eu não tenho, porque eu nunca fui. Então, assim, ele vai ter mais legalidade, mais propriedade para falar do que eu sobre essas coisas, porque ele viveu nesse mundo e ele vai, com certeza, impactar muita gente com o seu testemunho de vida, tá? Você é escravo dos seus próprios pecados. Porque quando a gente não tem o Espírito Santo em nossas vidas, a gente não consegue dominar aquilo que quer nos dominar. Ah, mas eu gosto de beber, eu gosto de sair, mas é porque eu gosto, eu pratico porque eu gosto. Não, porque você já é escravo. Não consegue ficar mais sem praticar, porque aquilo já lhe dominou. E hoje eu vim entender que quando a gente não tem o Espírito Santo de Deus, a gente não consegue ficar sem pecar. Mas hoje eu fico mais sensível, porque hoje Cristo Jesus vive em mim. Cristo Jesus quer fazer morada em você, mas é necessário se arrepender. Eu passei de ser escravo para ser filho, mas é necessário a gente tomar uma decisão. Carlos Emanuel costuma responder seus seguidores com muita ousadia e clareza. Quero me converter, mas gosto muito do pecado. Quem não gosta? Quem não gosta? Quem não gosta? Mas quero te dizer que o salário do pecado é a morte. E você tá sabendo? E no dia que você vai, consciente, porque você tá sabendo. Mas, se você sabendo que o resultado é esse, e arrependendo, e correndo para Cristo, Ele vai te dar essa força. Que você vai sentir vergonha do pecado. Converso com muitas pessoas que dizem que querem voltar para o Evangelho ou se converter ao Evangelho, mas não têm força por conta do pecado que os domina. Mas deixa eu te dizer, o primeiro passo é a atitude de mudança. É dar o primeiro passo, reconhecer a Cristo como Salvador, se reconciliar com Cristo. Sem esse primeiro passo, tudo é muito difícil. Tem muita gente que acha que tem que largar tudo primeiro, parar de fumar, parar de beber, parar de usar droga, parar de prostituir, parar de trair a mulher, parar de fazer um monte de coisa para vir para Cristo. O que convence o homem da justiça e do pecado, o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então, não adianta você achar que com as suas próprias forças você vai conseguir, porque não vai. Sem a ajuda de Cristo, não dá. Não vai ter mais aquele desejo de praticar, porque Cristo vai estar vivendo dentro de ti. Só basta você se arrepender verdadeiramente, porque toda ação vai trazer um resultado. E Jesus é o melhor caminho. Corra pra Ele, que ainda dá tempo, viu? Não vigia, Vasco, porque senão, desce de tobogano. E é forte.
Não, eu não nasci um homossexual ou uma mulher trans. Eu não nasci em um corpo errado. Eu decidi me tornar uma mulher trans porque um dia eu declarei com os meus lábios para minha mãe que eu era um homossexual. E com o passar do tempo, eu comecei a minha transição. A vida é feita de escolhas e eu passei a viver as minhas escolhas, rejeitando, sendo ignorante com aquilo que Deus formou no princípio. Mas um dia eu pedi para Ele me mostrar a verdade que o mundo quer distorcer. Não, Ele não me obrigou a viver aquilo que Ele determinou no princípio. E agora sim eu passei a viver essa verdadeira verdade, que não é minha e nem do mundo, mas sim dele, porque ele se revelou para mim. E eu me permiti a viver para ele, porque a glória é dele. E hoje eu entendi que eu sou uma criação dele e não a minha própria criação. Agora eu te faço uma pergunta. Se Deus ele é tão perfeito e faz tudo tão perfeito, porque ele te faria nascer em um corpo errado? Um dia fiz como Bartimeu, eu clamei a Jesus Cristo. Eu clamei, Jesus, tende misericórdia de mim, porque eu quero viver a tua boa e agradável vontade, mas eu não tenho força. Aí Deus escutou o meu clamor no dia 14 de fevereiro. Os meus pecados foi lançado em Jesus Cristo. Deus fez por mim algo que eu não mereço. Eu tenho acompanhado a transformação dele, não só aqui no YouTube, mas em outras redes sociais. Tá, eu tenho deixado palavras de apoio, eu tenho comentado, né, no que ele tem vivido, parabenizando ele pela atitude de coragem. Tá, eu vou trazer aqui, depois desse vídeo, eu vou trazer um outro vídeo aqui no canal, muito impactante, que você não vai acreditar na transformação que uma pessoa viveu. Tá? Muito obrigado por ficar até o final, ver essa chave na sua vida e Deus te abençoe.